Dentro da programação da Semana da Consciência Negra, hoje tem atividade no Arquivo Público de Rio Claro. As informações com a repórter Bruna Togni. E para marcar a Semana da Consciência Negra, o Arquivo Público vai realizar um bate-papo cultural. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Luiz Durval. Durval, qual que é o assunto que vai ser debatido aqui no bate-papo? Bom, o escritor Paulo Novaes da Silva está lançando o livro dele Sou Menor e Não Dá Nada. E além dele debater os temas desse livro, a gente está comemorando também a Semana da Consciência Negra e ele vai falar um pouco sobre essa questão dos adolescentes em conflito com a lei, da redução da maioridade penal, cerca desses assuntos. É aberto para toda a população. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o evento acontece hoje aqui no Arquivo Público a partir das 8 da noite. O arquivo fica no Núcleo Administrativo Municipal, na Rua 6, 3265, no Alto do Santana. Ontem foi dia de festa para o Claretiano Faculdade. O curso de Publicidade e Propaganda completou 15 anos e o encontro entre alunos, ex-alunos e professores marcou a data. Na entrada, o mural para ser guardado com a assinatura de todos e o ano que ingressaram na faculdade. Durante a solenidade, o coordenador do curso, João Carlos Picolin, e o ex-aluno, agora professor Leonardo Raposo, falaram sobre as conquistas desses 15 anos. E um vídeo mostrou diversos trabalhos feitos pelos alunos durante esse período, desde telejornais até propagandas políticas. No final, não podia faltar o tradicional parabéns. A todos que fizeram parte desses 15 anos de história, os cumprimentos de toda a equipe aqui da TV Claré. Agora, para falar do esporte, Rafael Perobon aqui conosco. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo jóia. Então, tá bom. Agora nós vamos começar aqui falando qual é a notícia do dia aqui, Rafael. Bom, vamos começar falando de Jogos Abertos do Interior, né, Paulo? As competições começam amanhã, mas o pessoal aqui de Rio Claro já está partindo hoje para a cidade de Bauru, onde acontecem os jogos deste ano. O ano passado também os jogos foram lá. E este ano novamente na cidade de Bauru. A gente tem algumas imagens do pessoal embarcando lá para a competição. Olha, o pessoal hoje cedinho, em 7 horas da manhã já estava 40 pessoas. Hoje foi a vez das equipes de vôlei, ciclismo e atletismo, além do karatê também, que está seguindo para a cidade de Bauru, seguiu hoje pela manhã. Aí na quinta-feira, no sábado e no domingo, outras equipes também viajam. Eles vão viajando conforme, né, os dias de competições. Os jogos começam oficialmente amanhã, né, com a cerimônia de abertura e as primeiras modalidades. Hoje apenas os congressos específicos de algumas modalidades para definir tabela, essas coisas. Então, são 200 atletas de Rio Claro esse ano, Paulo. Na verdade, uma mudança radical, né, em relação ao ano passado, Rafael? Uma mudança radical. O ano passado foram cerca de 400 atletas na delegação aqui da cidade. Esse ano caiu pela metade, devido principalmente aos cortes aí de gastos, né, que a prefeitura vem fazendo. Rio Claro disputa com 24 equipes de 20 modalidades. E o secretário de Esportes, Reginaldo Breda, conversou com a gente ontem e falou sobre essa mudança tão drástica aí que Rio Claro está fazendo no esporte, nas modalidades de alto rendimento. Olha, a nossa participação no ano passado foi visando o resultado. A gente tinha uma meta de ficar entre as 8 melhores equipes do estado de São Paulo e Rio Claro acabou conquistando a 7ª posição. Esse ano o Rio Claro vai para participar e garantir a sua participação no ano que vem nos Jogos Regionais, onde Rio Claro é bicampeão. Sim, a gente priorizou aquelas equipes que ficaram em primeiro e segundo lugar. Mesmo assim, elas não vão com o mesmo poder de disputa que foi o ano passado, vão reduzidos, os números dos atletas são reduzidos. Esse ano foi um ano atípico, né? Nós tivemos a arrecadação nossa diminuiu, nós estamos atendendo um pedido da administração que é para cortar gastos, a gente cortou onde podia e acabou sobrando para algumas equipes. Nós entendemos que esse é o momento da gente colaborar com a cidade, diminui esse ano aqui o poder de fogo das nossas equipes de alto rendimento e o ano que vem faz uma grande avaliação, monta-se equipes competitivas com menor custo e vamos participar normalmente do esporte o ano que vem, como a gente vem participando todos os anos. Quer dizer, a gente tem condições de diminuir o investimento no esporte e ainda ser muito competitivo nos jogos regionais. E é isso que a gente vai fazer na nossa secretaria. Continuar fazendo esporte base, continuar fazendo alto rendimento, só que com
uma despesa menor. E não é só Rio Claro, todos os municípios já chegaram a essa conclusão. Na verdade, Rafael, a questão é que muitas cidades investem, Rio Claro fez isso, investe pesado para levar atletas de maior potencial para esses jogos, é isso aí, né? É isso mesmo, e é o que o Breda também comentava ontem, né, com a gente. Os Jogos Abertos viraram uma competição praticamente profissional, né, porque os municípios, a gente tem aí cidades como São Caetano, como Santos, outras cidades ali da Grande São Paulo. Americana fez isso há muito tempo, agora acabou o dinheiro lá também, a coisa estourou e Americano não vem mais fazendo, né, essa loucura, que é um investimento muito alto para disputar. Então, por exemplo, São Caetano contrata atletas olímpicos, né? Por exemplo, Natália Falavinha, outros atletas aí que disputaram Jogos Olímpicos e que acaba indo para jogos abertos do interior. Então, aquele espírito, né, da participação dos atletas locais, essas coisas acabam ficando perdidas, porque uma cidade quer passar por cima da outra e acaba ficando nisso. Rio Claro fez isso, né? O ano passado ficou em 7º lugar. Para você ficar em 7º lugar em Jogos Abertos, não é fácil. Então, era uma equipe muito cara de Rio Claro, que também ficou campeão dos Jogos Regionais 2 anos consecutivos, esse ano e no ano passado. Para você ficar campeão de Jogos Regionais, não é barato. Agora, parece que caiu a ficha, né? Agora, isso aí, de certa forma, né, a gente nunca sabe se é vantajoso ou se não é vantajoso. Porque, de certa forma, você tem uma competição de maior nível, você acaba fazendo com que todas as cidades queiram se preparar melhor. Exatamente. Só que aí você também pode tirar a chance de atletas locais, porque daí vem gente de fora recebendo cachê, ou não sei se é cachê o termo, mas recebendo para competir pela cidade, que não é desenvolvimento do esporte na cidade, não é? Exatamente. O ideal, né, Paulo, seria que você para ter uma competição de alto nível, que os municípios investissem bastante nas categorias de base, nas escolinhas. Mas não é o que acontece, né? Porque é mais fácil você pagar, né? Tendo dinheiro é mais fácil você pagar para um atleta que já tem um nível alto, do que você começar lá na base, lapidando molecada, nas escolas, contratar professores, né? Dá trabalho, o brasileiro não gosta muito de ter trabalho, né? E a longo prazo. Reginaldo Breda, o secretário, ele fala muito nessa questão de trabalhar a categoria de base, que Rio Claro vai continuar nesse esforço. Isso vai começar ou vai se intensificar, ou nesse ponto a cidade já faz um trabalho intenso, Rafael? Olha, tem algumas modalidades sim que tem, né, um trabalho interessante nas categorias de base, alguns ainda com crianças, né, com adolescentes que ainda estão começando. Por exemplo, o handball é uma modalidade que Rio Claro não vai disputar nos Jogos Abertos. Por quê? Porque tem escolinhas mais com garotada muito nova, que ainda não estaria preparado para uma disputa tão acirrada como é nos Jogos Abertos. Agora, o basquete, por exemplo, que sempre levou a equipe principal, este ano vai com o time Sub-19, que, por sinal, ficou campeão de uma competição essa semana. Até a gente vai falar aqui nos próximos programas sobre isso. Então, é o time Sub-19 da Secretaria que vai pelo basquete. Mas a Secretaria tem escolinhas no vôlei, tem escolinhas em outras modalidades, sim, que vão. O atletismo, propriamente, né? O atletismo vai com 6 atletas que conseguiram índices nos Jogos Regionais. Rio Claro, por ter sido campeão dos Jogos Regionais, tem direito a participar em todas as modalidades. Mas por conta desse corte que a Secretaria vem fazendo, vai apenas aí nessas 20 modalidades. Na verdade, Rio Claro, por conta própria, optou por não participar de tudo. Exatamente. Na verdade, Rafael, a gente, falando de basquete, você deu o gancho aí da equipe, que não é a equipe principal, mas que está fazendo um bom papel. Rio Claro sempre fez bom papel e é o que a gente espera aí do NBB agora, né? Rio Claro joga amanhã, mas hoje começa já a 5ª rodada do Campeonato Nacional, é isso? Começa a 5ª rodada. Ontem a gente teve um jogo retardatário aí da 2ª rodada. Vamos dar uma olhada na tela. A gente tem aqui o resultado de ontem e também os jogos de hoje e de amanhã. Ontem, pela 2ª rodada, o Inter Limeira bateu o Palmeiras por 76-64 lá em Limeira. Hoje, 7h30 tem Bauru e Paulistano. Às 8h, Franca e Liga Sorocabana, Uberlândia e Macaé, Minas Tênis e Flamengo. Amanhã, às 7h, Palmeiras e Brasília, o Palmeiras tentando a reabilitação, e Pinheiros e Basquete Cearense. Às 8h, Limeira volta à quadra contra Mogi das Cruzes e o Rio Claro Basquete enfrenta nada mais nada menos que o líder da competição, que é o São José.
pedreira para Rio Claro, viu, Paulo? 4 jogos, 4 vitórias tem o São José. 4 jogos, 4 derrotas tem o Rio Claro Basquete. Vai ser o jogo dos opostos amanhã no Felipe Caram, viu? E, por sinal, os ingressos já estão à venda, aproveitando que a gente está falando do Rio Claro Basquete. Os ingressos já estão à venda para este jogo e também para o jogo contra Mogi das Cruzes na sexta-feira. É só passar na Secretaria de Esportes, preço único de R$10. É o líder do campeonato que vai vir aí. E o São José não é de hoje que tem feito bons papéis nos campeonatos, né? Exatamente. O time do São José, o ano passado foi muito bem, inclusive disputou o Campeonato Sul-Americano, esse que Limeira estava disputando até semana passada, São José disputou o ano passado. Porém, no Campeonato Paulista, que terminou agora há pouco, São José não foi bem. E havia essa incógnita aí, todo mundo debatendo. Como é que vai ser São José para o NBB? Tem um bom time, mas não foi bem no Paulista. E o time está surpreendendo, está com 4 vitórias em 4 jogos, 100% de aproveitamento. O Flamengo também tem 100%, mas tem um jogo a menos. 3 jogos e 3 vitórias. Então vai ser um jogo muito legal. Rio Claro vai ter que suar bastante para tentar dificultar a vida do São José jogando aqui. Só que eu acho que vale a dica aí. Rio Claro sempre teve mais um jogador fora de quadra. Então a torcida tem que ir, né? Tem que ir, tem que fazer barulho, porque prejudica o adversário, né? Quanto mais barulho tem, principalmente na hora de arremessos, né? Lance livre, essa coisa, desconcentra o jogador adversário. É aí que a torcida faz a diferença e é por isso que o torcedor de Rio Claro está convocado. Aproveitar que o ingresso antecipado a R$10 só vale até hoje, hein? Amanhã, que é dia do jogo, já volta o preço convencional de R$20 e aí 10 para quem paga a meia entrada. Então, torcedor, vá hoje ainda na Secretaria de Esportes para adquirir o seu ingresso ao preço promocional. Maravilha, Rafael. E agora o Velo. Vamos falar de futebol. Mais alguém apresentado? Olha, tem muita gente chegando, Paulo, mas aquele mesmo esquema que a gente vem falando. Por enquanto estão aí chegando, começando a treinar, porém sem assinar contrato com o clube, com o Rubro Verde. Quem chegou ontem, quem já está treinando e que era muito aguardado pela comissão técnica, é o zagueiro Thiago Bernardo, zagueiro experiente, 34 anos, jogou no Velo nas últimas 2 temporadas, estava emprestado ao Guarani, o contrato dele acabou no final de semana e por isso ele se apresentou ontem, começou a treinar ontem no clube. É um jogador que todos os treinadores que têm passado pelo Velo fazem questão de contar com ele, porque é um líder dentro de campo, vem sendo o capitão do time do Velo nas últimas temporadas e tem uma bagagem no futebol europeu, é um jogador que é cabeça firme, né? Então é um jogador que os técnicos gostam de ter no elenco, apesar da idade. O problema do Thiago Bernardo é o seguinte, o contrato dele não é com o Velo, o contrato dele é com o João Marcondelli, que é o ex-investidor do Velo Clube, porém eles entraram num acordo com os novos investidores e o Bernardo vem para disputar o Campeonato Paulista da Série A2. Fiquei sabendo que há o interesse do Velo em contar com o jogador, em prorrogar o contrato dele, que vai até o ano que vem, em prorrogar esse contrato até 2016. Vamos ver se eles chegam ao entendimento para que o Bernardo possa ficar mais uma temporada no Velo Clube. É um nome que faz diferença para o elenco e o elenco que ainda não tem aqueles anúncios oficiais, né, que a gente espera tanto. A gente faz a cobertura do treino, não pode anunciar oficialmente, a gente cogita, né, porque não tem contrato. Esses contratos aí, por enquanto, em branco. Por enquanto, ainda não foram assinados. A gente vai hoje acompanhar o treino do Velo Clube. O Velo fez um trabalho de academia lá na academia do ginásio de esportes pela manhã. À tarde deve fazer um treino com bola, com a presença do Vaguinho Dias. E a gente vai novamente, né, saber como é que estão esses contratos, quando é que esses jogadores devem assinar. O que o diretor de futebol, Homero Santarelli, me disse na semana passada é que os jogadores devem ser apresentados de forma oficial à imprensa no início de dezembro, Paulo. Então, até lá ainda faltam 15 dias. Vamos ver se o Velo cumpre, então, esse prazo para apresentar os atletas que vão disputar o Paulista da Série A2. Rafael, amanhã tem mais? Amanhã tem mais, amanhã a gente traz essa matéria do treino do Velo e outros detalhes também, tem muita coisa do esporte que está pipocando, a gente vai trazendo ao longo da semana. Obrigado pela participação, até amanhã, Rafa. Valeu, até lá.